Bem, quem fala aqui é o professor Igor, de História. Estamos numa aula do 9º ano. É mais uma vez um prazer estar com vocês. E, como eu já havia dito na última aula, vamos tentar aqui abordar o tema sem passar de 10 minutos, de uma forma bem prática e objetiva. Na última aula, nós falamos sobre a Primeira Guerra Mundial, então vamos dar continuidade a ela. Vamos analisar essa gravura aqui. Nós vimos na última aula sobre a formação das alianças e sobre os estágios da guerra. Nós falamos que a guerra é dividida basicamente em guerra de movimento e depois guerra de trincheira, que foi a maior parte do conflito. Agora sim, vou ler aqui e a gente analisa as imagens. De cima para baixo e da esquerda para a direita. Trincheiras na frente ocidental. Olha só, nós falamos que as trincheiras eram um local em que os soldados ficavam por anos. Imagina você morar nessa vala aqui por tanto tempo. Pois é, mas era necessário para proteger os territórios conquistados. Aqui geralmente tinham sacos de areia, eles ficavam aqui com chuva, com neve, com frio, com calor, com mau cheiro, com cadáver, com má alimentação, com ferida, com tudo. Precisavam suportar essa vida terrível para defender esse território. Nós temos aqui na Primeira Guerra Mundial também, a utilização pela primeira vez de aviões, olha como eram os aviões, e tanques de guerra, metralhadoras também de giro e essas embarcações também, esses encouraçados. Eram tecnologias novas, que foram usadas pela primeira vez aqui nesse grande conflito. Aqui nós temos a descrição das imagens, vou passar. Depois você pode apertar o pausa e ler com mais atenção. Preocupados com o possível não pagamento da dívida, a população americana incentivava a entrada do país na guerra. Vamos prestar atenção aqui numa coisa. Em 1917, a Alemanha, junto com o Império Austro-Húngaro e o Império Turco, estavam vencendo. A Rússia, através de um tratado chamado Tratado de Brest-Litovsk, deixa a guerra. Por quê? Porque deu início à Revolução Russa. O país vivia uma grande revolução que o tornaria, um país socialista. Então, a Inglaterra e a França estavam perdendo. E os Estados Unidos tinham na Inglaterra e na França aliados históricos. Os Estados Unidos estavam numa política isolacionista, não participativa na guerra, a não ser com empréstimo de dinheiro, alimento e equipamentos. Porém, quando os americanos percebem que os seus aliados poderiam perder a guerra, começaram a ficar preocupados com o não pagamento da dívida. Os empresários americanos que fizeram negócio, que fizeram vendas para os ingleses e franceses pensavam: não dá para ficar em cima do muro isolado, porque senão eles vão perder e não vão pagar a dívida. Vamos lá. Em março de 1917, os alemães afundaram alguns navios americanos que iam comercializar com a Inglaterra. Esse fato levou o Congresso americano, no dia 6 de abril desse ano, a declarar guerra à Alemanha. A Revolução Russa começou em março. 6 de abril os americanos já tinham votado. Iriam entrar na guerra. Aí eu quero fazer um parênteses, prestem bem atenção. A entrada dos americanos no conflito não foi por uma motivação idealista de garantir a paz mundial, de preservar as vidas dos inocentes que morriam aos montes na Europa, de propagar o ideal de liberdade norte-americana e lutar contra a opressão. Não foi nada disso. Os americanos entraram na guerra com a finalidade de garantir o pagamento da dívida. Entraram na guerra para não ter um prejuízo gigantesco. Vamos continuar. A entrada dos Estados Unidos na guerra foi decisiva para a vitória da Entente. Quem era a Entente, professor? Já esqueci. Vamos lembrar. França, Inglaterra, a Rússia, que saiu por causa da Revolução Russa, e agora aqui Estados Unidos.
Vamos lá. O ano de 1917 é essencial para o fim do conflito, pois a Rússia abandonou a guerra em razão do início da sua revolução. Já falamos sobre isso. E tudo isso aqui nós já falamos. Vou pular. O presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson, que era a princípio um presidente que queria manter os americanos, os Estados Unidos, isolados do conflito, em 1918 levou suas ideias ao Congresso no chamado Programa dos 14 Pontos. Vamos entender isso aqui. Aqui já é o fim da guerra, tá? Aqui é o fim da guerra e ele levou aqui esse Programa dos 14 Pontos, que foi a base do que veio depois chamado de Liga das Nações e que deu origem à Organização das Nações Unidas, a ONU. Para você entender de uma forma bem simples, esses 14 pontos aqui eram, na verdade, um recado para o mundo, em que todos deveriam ter um exército somente para garantir o essencial da sua defesa. Falava sobre respeito e representação diplomática, e falava sobre a criação de um grupo de países que juntos lutassem pela manutenção da paz mundial. Daí veio a Liga das Nações. Mas mesmo com tudo isso aqui, com essas ideias, né, o Woodrow Wilson nesse programa disse que não deveria ter na Primeira Guerra Mundial vencedores e perdedores. Deveria sim virar a página e lutar por um mundo assim de respeito, né, sem pesadas sanções contra os derrotados. Mas isso não aconteceu. A Liga das Nações aconteceu. Depois ela vai ser, né, diluída, digamos assim, para logo bem depois lá, após a Segunda Guerra Mundial, se consolidar a ONU, a Organização das Nações Unidas. Mas o que você tem que entender aqui é o seguinte, que mesmo com esse programa dos 14 pontos, o que aconteceu foi isso aqui, que vai aparecer agora, ó. Pronto, já apareceu. O Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes impôs pesadíssimas sanções aos derrotados. Quem perdeu a guerra, professor? A Alemanha, Áustria e os turcos. Perderam. E aí a gente vai ver nos próximos slides as consequências disso aí, viu? A Alemanha teve seu exército reduzido, a sua indústria bélica foi controlada, foi submetida a uma severa humilhação por parte dos países vencedores, teve que devolver à França a região da Alsácia-Lorena e tudo isso, ó, teve que pagar prejuízo da guerra aos países vencedores. Olha só, hein? Tudo isso que aconteceu não foi o que o Wilson falou nos 14 pontos. Tudo isso foi, como vou dizer, foram os antecedentes da Segunda Guerra Mundial. Porque graças a também essa grande humilhação que na Alemanha, anos depois, vai surgir um movimento nacionalista, revanchista, extremista, que vai lutar para se vingar, né, de tudo isso que aconteceu e se expandir militarmente mais uma vez. Aí vai vir a Segunda Guerra. O Tratado de Versalhes repercutiu na Alemanha, sendo o principal fator do sentimento de revanche que ocasionou a Segunda Guerra, o que já falamos. O resultado foi aproximadamente 10 milhões de mortos e milhões de feridos. Alguns dizem 20 milhões, viu? Destruição da produção agrícola e industrial e muito prejuízo econômico. Meus amigos, a Europa ficou arrasada, miserável com o final dessa guerra. A assinatura do Tratado de Versalhes impôs fortes sanções aos vencidos. Vamos entender, aqui nós temos aqui a representação da assinatura do Tratado de Versalhes. Versalhes, você já sabe, né? Fica na França, país vencedor. Vamos lá. Consequências da guerra. Famílias destruídas, crianças órfãs, comunidades inteiras massacradas, genocídio, etnias dizimadas. Estados Unidos se torna o país mais rico do mundo, porque garante o pagamento da dívida e vive uma grande euforia econômica na década de 20. O Império Austro-Húngaro se fragmentou em vários países, perdeu territórios. E aí surgiram países como a Iugoslávia. O Império Turco-Otomano também se fragmentou. Dividiu-se após 200 anos de decadência.
Em 1919 foi criada a Liga das Nações, porém pouco tempo depois ela fracassou no seu objetivo. O desemprego aumentou muito na Europa. 4 anos após a Primeira Guerra, a Europa já não era mais a mesma. Os presidentes substituíram os príncipes, automóveis, submarinos e aviões eram uma realidade. Essa realidade veio com a Primeira Guerra Mundial e veio para ficar. O cinema e o rádio expandiram-se pelo mundo. As mulheres lutam pelos seus direitos e o mundo começa a viver uma grande mudança. Na Primeira Guerra Mundial, os confrontos foram longos, muito maiores que os países esperavam e se prepararam economicamente. Após 1914, as economias dos países, a indústria, os investimentos de Estado, a mão de obra, tudo se voltava para a economia de guerra. Eu sei que já estamos em 11 minutos. Olha, o importante aqui é o seguinte: depois da Primeira Guerra Mundial, todo investimento, toda a produção industrial, ela vai ter sempre uma finalidade voltada para a realidade de guerra. Foi um mundo traumatizado com a guerra. Um mundo que pensava e sabia, se acontecer de novo, eu tenho que estar preparado. É lógico, aqui essa citação é de Eric Hobsbawm. Revisando, dá tempo? Me perdoem, eu sei que já passou do meu tempo aqui, mas aqui tem um exercício de revisão. O assassinato do herdeiro do Império Austro-Húngaro em Sarajevo veio complicar a situação europeia. Isso aqui é o estopim. Vamos lá. Causa aí. Quem é que morreu e essa morte serviu como a gota d'água para começar a Primeira Guerra Mundial? Qual é a resposta? Muito bem. Letra B. Fim da Primeira Guerra Mundial trouxe, entre outras consequências, qual é a resposta? Eu sei, você está pedindo para eu esperar para poder dar tempo de responder. Eu vou esperar você responder. Foi? Então vamos lá, gabarito. Muito bem, letra B. Chega, 12 minutos. Próxima aula então, não deu tempo. Na próxima aula vamos falar sobre a Revolução Russa. Nós citamos a Revolução Russa, falamos que a Rússia saiu da guerra, mas na próxima aula a gente vai aprofundar esse tema. Muito obrigado a todos, uma boa semana de estudos e nos vemos na próxima aula. Muito obrigado.